É tão difícil voltar depois que eu caí. É tão difícil ser a mesma coisa e eu não consigo mais. Não é tão difícil quanto você pensa. Eu não consigo, eu já tentei de tudo. As coisas não são assim. Deus te recebe de volta, de braços abertos, independente do que você fez. Oi, eu sou a Juliana, do canal Bíblia Sagrada, e hoje eu tô aqui, gente, fazendo essas ceninhas aqui que eu fiz num dos meus primeiros vídeos, que foi quando eu falei sobre signos. E eu pensei, gente, antigamente eu era mais criativa pra gravar, então vamos tentar voltar às raízes, vamos tentar aqui, né, voltar a criatividade, voltar aos vídeos mais diferentes, porque eu sei que vocês gostam. E antes de começar a falar sobre como se levantar depois de uma queda, eu queria pedir pra vocês já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Eu sei que é pedir demais, mas me segue no Instagram, porque eu sinto aqui no meu espírito que você não me segue ainda. Então, bora lá pro tema de hoje. Como que você pode se levantar depois de uma queda? Parece que a gente cai e o mundo vai acabar. Eu quero dar um exemplo na Bíblia de Pedro. Pedro foi um homem que seguiu Jesus, que era um dos mais íntimos, que estava acompanhando sempre aquilo que Jesus estava fazendo, que era testemunha ocular daquilo que Jesus estava fazendo. E mesmo assim, um dia, em algum momento, aconteceu algo com Pedro e ele caiu. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas se a gente analisar o que aconteceu antes de Pedro negar Jesus, você vai perceber que Pedro estava autoconfiante. Ali no momento da última ceia, ele falava: eu morrerei contigo, eu nunca vou te negar. E quando a gente é autoconfiante demais, a gente está sempre propício à queda. Porque a autoconfiança, tipo assim, te mostra que você é bom o suficiente, que você não precisa da glória de Deus pra permanecer firme, para permanecer de pé. E hoje eu quero usar o exemplo de Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes, ele olhou nos olhos de Jesus, se arrependeu, se encheu de culpa, chorou amargamente. E o que aconteceu depois? Ele voltou às velhas práticas. Ao invés de correr para Jesus, ao invés de tentar recuperar o tempo ali, recuperar aquilo que ele fez, compensar de alguma maneira, não que Jesus precisasse disso, mas ao invés dele tentar se aproximar, ele simplesmente saiu, chorou amargamente, começou a não se considerar mais um dos 12, começou a voltar para a velha vida. E acontecem muitas coisas quando a gente cai no pecado, na tentação, quando a gente se rende a isso, a culpa vem sobre nós, sentimentos de acusação, nos dizendo que nós não conseguimos, nos dizendo que o Senhor não vai nos perdoar, nos dizendo que nós somos sujos e indignos. Mas eu quero te perguntar, meu irmão ou minha irmã, quando você foi digno? Jesus pagou um preço por mim e por você que era impagável, ninguém podia pagar. E quando você foi digno, mesmo estando na presença de Deus, nós continuamos pecando, nós continuamos pecadores, nós nunca fomos dignos. Então não é porque eu caio, não é porque eu vou cair nessa tentação, nesse pecado hoje, que Jesus não vai me amar mais. Não é porque eu caio que Jesus vai deixar de me amar, porque Ele pagou pelo meu pecado presente e futuro. Ele pagou por tudo. Ele pagou por tudo e Ele já sabia disso. Ele te ama hoje, Ele te quer hoje, sabendo onde você vai cair amanhã, onde vai ser a sua pedra de tropeço, porque Ele sabe de todas as coisas. A primeira coisa que acontece após a queda é a culpa. A culpa te afasta de Deus, a culpa te tira do lugar de intimidade, a culpa te tira da presença. E depois desse sentimento de culpa, você vai estagnar. Ou você vai ficar no mesmo nível, sendo uma pessoa medíocre, tendo níveis mais profundos para ir, e mesmo assim permanecendo porque se considera em pecado. Mesmo assim você vai estagnar, ou você vai retroceder. Você vai retroceder e vai voltar a ser o velho homem, assim como Pedro foi. Ele não apenas ficou ali chorando amargamente, se sentindo culpado. Ele voltou a pescar. E quando Jesus o chamou, ele disse que ele não seria mais um pescador de peixes, um pescador comum. Ele seria pescador de almas. E o que Pedro fez depois da queda? O que veio após? Ele se sentiu culpado, ele permaneceu onde ele estava e voltou às velhas práticas. E não é isso que Deus quer, porque mesmo quando você cai, mesmo quando você cai, o seu propósito continua vivo. O seu propósito continua ali para ser cumprido. Ninguém vai poder cumprir o seu propósito. E mesmo quando você cai, o seu propósito continua ali. O seu propósito continua ali, totalmente disponível para você apenas dar um start. E eu quero te levar a pensar sobre 3 coisas. Se você caiu, se você está abatido hoje por causa do pecado que você cometeu, se você está nesse momento, nessa situação, eu quero te dizer que a primeira coisa é você lembrar de quem você é. Você é filho de Deus, você foi criado por Ele, você é amado por Ele e Ele tem coisas pra você. Então lembre-se de quem você é. Que o Espírito Santo possa te trazer nesse momento à memória as promessas da sua vida, o seu propósito, as pessoas que Ele quer que você ganhe, as pessoas que precisam ouvir de você
as palavras de vida. E a segunda coisa, aceite e busque ajuda. Você não vai levantar sozinho. É por isso que nós somos corpo de Cristo. É por isso que nós temos a igreja. É por isso que nós temos a igreja como família, como corpo. Porque eu não consigo me levantar sozinha. Talvez eu até consiga algum dia, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas para nos levantar. Então, busque ajuda e aceite ajuda quando alguém te procurar. Aceite. Muitas vezes a gente está numa situação de pecado, onde a gente está tão tomado pelo engano que a gente não enxerga mais, que a gente está completamente cego, e alguém que vem de fora da situação, ela consegue ver de uma perspectiva maior, ela consegue ver onde aquilo está te levando, que às vezes você não quer aceitar, que às vezes você não quer ver. Então, para você se levantar após uma queda, você precisa aceitar ajuda. E a terceira coisa para te ajudar nesse momento, esteja disposto a renunciar. Cara, você não vai se levantar de uma queda sem estar disposto à renúncia. Você não vai se levantar de um momento ruim sem estar disposto a renunciar. Jesus tem coisas preciosas para você. Jesus tem coisas para você viver que enquanto você continua numa vida de pecado vai ser impossível você viver. Então esteja disposto a renunciar. Não importa o quão grande seja, não importa o quanto você gosta, não importa o quanto isso te faz aparentemente bem. Jesus tem o melhor e Ele sabe o melhor. Então esteja disposto a renunciar o que quer que seja. Não coloque medidas, isso aqui eu renunciaria, isso aqui não. Porque Jesus renunciou à própria vida. Ele se destituiu da sua glória para descer aqui e morrer pelos meus pecados passados e futuros. Mas a vida com Jesus não é vem como estás e permanece como estás. É vem como estás e morre. Morre para você, morre para sua vida, morre para si mesmo. Porque Jesus tem coisas para você viver que ninguém pode viver. Então esteja disposto a renunciar sim. E a última coisa que eu quero te dizer é que, cara, se você quer se levantar depois de uma queda, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Isso está lá em Tiago 4:8. Quando a gente se aproxima de Jesus, Ele morreu porque Ele queria se relacionar com a gente, porque Ele quis restabelecer a aliança quebrada pelo pecado e Ele quer você com Ele. Não se sinta sujo, não se sinta indigno e não se conforme com a situação que você está. Não se conforme com isso, você merece mais e Jesus tem mais para você. Consegue compreender isso? Jesus tem mais para você viver. Espero muito que esse vídeo tenha falado com você, que ele te motive a sair desse momento, sair dessa situação que você está, para você ir a um outro nível em Deus, para você conhecer quem Ele é, para você finalmente poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, porque alguém que vive com Jesus é alguém morto para si. Não deixe que as coisas desse mundo te atraiam mais do que Ele. Você é amado e Jesus te quer de volta todas as vezes. Ele sempre te quer, porque a intenção dele é que todos estejam salvos e todos reinem com Ele lá na glória. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com um amigo. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, compartilha, marca um amigo aqui que precisa ver isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e me sigam no Instagram, que eu tô trazendo os temas de lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo.